a paz de Cristo. A gente vai nesse estudo falar do Apocalipse 17, a mulher que está embriagada do sangue dos santos, e o que tudo isso significa, o que essa mulher significa, o que significa beber sangue, o que significa tudo isso em ligação com a ceia, porque Cristo até falou que a gente deve beber o sangue dele. Existe um sentido negativo e positivo em tudo isso. A gente vai falar sobre isso, vai voltar no Antigo Testamento, a questão de beber sangue, a proibição da lei. No Novo Testamento, tentar fazer uma conexão, espero através do Espírito Santo, a gente ter um entendimento claro do que tudo isso significa. Essa mulher que está sentada sobre uma besta, que besta é essa? A gente vai aqui para o primeiro slide, ou o primeiro tópico, no Apocalipse 17, essa mulher sentada sobre uma besta, com o cálice na mão, embriagada do sangue dos santos, como falei, com a ligação da ceia, esse tema de boca, de comer, beber, que a gente tem até falado anteriormente. E no texto aqui no Apocalipse 17, a gente não vai ler necessariamente tudo, mas a partir do verso 3, a gente vê: levou-me em espírito a um deserto, vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, cheia de nomes de blasfêmia, tinha 7 cabeças e 10 chifres. É a besta que a gente viu, que a gente vê anteriormente no livro do Apocalipse. A gente vai voltar nesse assunto. Mulher vestida de púrpura, de escarlata. Veja só, púrpura, ligada, uma cor ligada à realeza, reis. Realmente ela está sentada como uma princesa ali. Um cálice na mão, cheio das abominações. Na sua testa estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilônia. Um mistério para o mundo, mistério para grandes religiões por aí, muito do cristianismo inclusive, mas será que é um mistério para a gente? É um mistério que a gente deve realmente entender. A mãe das prostituições e abominações da terra. Inclusive, quando a gente fala em profecia bíblica, quando a gente vê uma pessoa, uma mulher, um falso profeta, a gente vê que não necessariamente é uma profecia para uma pessoa, na verdade. Um pode significar, e normalmente significa muitos, inclusive não necessariamente em uma época só, em várias eras, na era da igreja mesmo. Veja só, uma mulher, ou um anticristo, ou um falso profeta, ou um Elias no Antigo Testamento. Por exemplo, a profecia de João Batista, ali que foi cumprida, pelo menos se cumpre em João Batista, não necessariamente ela se exaure ou se acaba ali. Veja só, Elias, o Elias que viria se cumprindo em João Batista, mas que se cumpre também na igreja, que são aqueles que vêm através do Espírito de Deus, assim como veio Elias, e até em parte, vamos dizer assim, João Batista, porque tem até o lado positivo e negativo de João Batista, né? Porque ele, no final das contas, morre, não participa do ministério de Jesus. Mas no assunto para cá, para esse estudo aqui. Profecias que vêm ali de Isaías, Malaquias, né, sobre o Elias, que aponta, no final das contas, também para a gente, para a igreja. Então, isso é até importante de se falar. Veja só, a mulher, no verso 6 do capítulo 17 do Apocalipse, estava embriagada do sangue dos santos. Vou marcando aqui em cores, porque é importante isso. Até essa palavra assentada também, assentada, a palavra que até em estudo passado eu mostro como essa palavra está ligada a reis também, porque os reis assentavam-se no trono. A palavra entronizar muitas vezes é usada no Antigo Testamento como se assentar. E veja só, a mulher está sobre uma besta, até o contrário, o contraste ali de Deus assentado sobre os querubins, né, o trono de Deus ali no Santo dos Santos. Então é um assunto até lindíssimo, porque a Bíblia vai trazendo esse contraste. Uma parte lindíssima, né, se a gente parar e tiver buscando, prestando atenção, o Espírito Santo falando, a gente vai ver que é realmente esse contraste. Então,
vai ficando muito claro que essa mulher, na verdade, é não só o mundo aí afora, governos, mas muito mais até do que isso, religiões. Então é importante falar que essa mulher não apenas aponta para reis por aí afora, mas dentro da religião também. Já só a ligação que a mulher é a grande cidade, a própria grande Babilônia, muito interessante, como essa grande Babilônia no Apocalipse, ela surge no Apocalipse 14, logo ali depois das bestas, e aqui a mulher está sobre essa besta que a gente viu anteriormente, em Apocalipse 11, 12, 13. Veja só, no Apocalipse 18, o julgamento dela, tornai-lhe a dar, no verso 6 do Apocalipse 18, tornai-lhe a dar como ela vos tem dado. Voltando ali ao olho por olho do Antigo Testamento. É claro que a gente não vê aqui literalmente, mas veja só, retribuir a ela em dobro. Isso em dobro está muito associado em conforme as suas obras. É o olho por olho. Do cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Que cálice, que ceia foi essa que ela bebeu? É a ceia ao contrário. Em vez de beber o sangue de Cristo, de passar pelas aflições da cruz de Cristo, que esse, na verdade, é até um slide mais para o final, que essa é realmente o significado da ceia. As aflições de Cristo, muito mais do que beber algo literal ou comer algo literal. Mas essa mulher está perseguindo, muitas vezes eu digo até, talvez até sem saber, a verdade de Cristo, o sangue dos santos. Então, não necessariamente o sangue literal, até um tópico que a gente vai falar também mais para frente. E, importante dizer, de passagem, o contraste. Veja só como a Bíblia trabalha, não só o livro do Apocalipse, a gente vê isso por toda a Bíblia. Esse contraste, porque a gente vê Apocalipse 17, 18, essa mulher, Apocalipse 17, 18, essa mulher infiel, e o contraste no Apocalipse 19, a verdadeira igreja. Essa já vem com Cristo. Veja só, que não uma besta, um cavalo branco, que estava sentado aqui, próprio Cristo, fiel e verdadeiro. Veja só, vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Veja só, bodas do Cordeiro, a sua esposa. Veja só o contraste da mulher infiel à ceia das bodas do Cordeiro. Veja só, mas aqui não uma besta, mas Cristo vindo com sua igreja em cavalos, e essa grande ceia, veja só, ceia inusitada, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, dos fortes, dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Realmente é até uma clara demonstração do que vai acontecer no final dos tempos, os julgamentos de Deus sobre essa terra, e na verdade, até o contrário do que muitos pensam no meio cristão, na verdade isso vai ser uma coisa grandiosa, porque esse mundo vai conhecer a verdade de Cristo, apesar de uma coisa, parece aqui, drástica. Veja só todo o simbolismo, que não é algo literal de comer uma carne literal. É realmente a satisfação da obra de Deus está sendo propagada por todos os quatro cantos dessa terra. Então é muito importante o entendimento disso, senão realmente a gente sequer vai entender que ceia é essa. E é bastante importante ter esse entendimento do que tudo isso significa. A gente já pula aqui para o Apocalipse 12. O Apocalipse 12 aqui a gente vai, por quê? Porque no Apocalipse 12 a gente vai ver que quem é esta mulher, quem é a Babilônia, né? E o fato de que ali no Apocalipse 12 essa mulher foge para o deserto, veja só, uma mulher foge para o deserto, ali ela é alimentada, ela está sendo perseguida, veja só, está sendo perseguida pelo dragão, toda aquela história que eu não coloco aqui os versos, e no deserto, veja só, no Apocalipse 17, João em espírito, né, leva
é levado por Deus, é arrebatado a Deus em espírito, muito até parecido a história de Ezequiel ali. Ele vai ver essa mulher assentada. Veja só, então a besta que a gente via ali anteriormente, Apocalipse 12, 13, 7 cabeças, 10 chifres, aqui essa mulher está sentada sobre ela. Então, veja só, o que era para ser a igreja, fugindo ali, ela dá a luz, o bebê é arrebatado para o céu, realmente a igreja verdadeira, os lugares celestiais, participando desse banquete com Cristo, até já desde agora, mas o contrário, essa mulher que vai se tornar essa mulher infiel e a grande Babilônia que a gente vê também no Apocalipse 14. Então, bastante interessante todo esse contexto, para a gente entender toda a história. Você vê que o Apocalipse não vai iniciar ali essa história no Apocalipse 17, a gente tem que ter todo o contexto que transcorreu anteriormente e, é claro, o contexto que vai acontecer depois também com o Apocalipse 19, como a gente viu. E a gente segue aqui e vai para o Antigo Testamento. O que o Antigo Testamento fala de sangue? A gente vai dar uma passada aqui. Veja só, esse estudo até conecta com estudos anteriores que a gente tem dado, inclusive com o anterior. Porque o sangue é vida, é a alma. A gente vai ver no hebraico que é a palavra nefesh, que é a alma, basicamente traduzida muitas vezes como a alma, o vida. Então, desde o Gênesis 9, aquela história lá de Noé, que Deus vai dizendo, a partir dali Deus fala, vocês podem comer agora a carne, porém com a sua vida, com a sua nefesh, com a sua alma, ou seja, com seu sangue não comereis. E todas as leis de Levítico, a gente vai ver aqui Levítico 3, 7, 17, Deuteronômio 12, apenas alguns versos que o sangue não era para ser comido. Veja só, todo esse contraste, por que o sangue não era para ser comido ou bebido no Antigo Testamento, se Jesus depois pede para que a gente beba do sangue dele e coma da sua carne, ou seja, a verdadeira ceia. Mas por quê? E a gente vai comentar um pouco sobre isso. Veja só, novamente, a vida da carne está no sangue, aqui em Levítico 17. E mais uma vez, essa palavra vida aqui, em todos esses versos, é realmente a palavra no hebraico nefesh, que também significa alma. E até vai ter um slide aqui em seguida, mais para frente, que a gente vai falar sobre isso, a ligação até com o estudo passado, onde a gente falou sobre a alma. Então é muito importante na Bíblia conectar todos os tópicos, o Antigo, o Novo Testamento, livros diferentes, contextos e versos, porque aí realmente a Bíblia ela vai ter a vida dela. Então, a gente não vai a todos os versos aqui. Eu não vou lendo aqui todos os versos, porque não é o objetivo. O principal objetivo aqui é fazer essa conexão do Antigo Testamento com o Novo, a questão da vida sendo a alma, a questão de não beber o sangue, que a gente já vai em seguida começar a falar sobre isso, o porquê. Deuteronômio 12 também, pela lei, o sangue não deveria ser comido ou bebido, o sangue é vida, é nefesh, não comerás a nefesh, a vida com a carne. Então, é bem interessante todo esse contexto para a gente ir conectando tudo isso com o Novo Testamento. E a gente vai agora para o Novo Testamento, a gente vai para Mateus 23, no Novo Testamento. Aqui é a parte 4 que a gente vai. Uma coisa interessante. É por isso a importância de uma meditação profunda na palavra de Deus, porque a gente vai ver o contexto e vai percebendo, através do Espírito Santo, a associação do contexto. Veja só, no Apocalipse 17 a gente lembra lá da mulher, a gente vai tentar agora iniciar a conexão dessa mulher com o que ela significa. Então a Babilônia e a Babel, desde o Antigo Testamento, essa alta torre, que fala muito da arrogância do homem tentando se achegar, se aproximar a Deus, e eu diria até aqui, da sua própria forma
da sua própria cabeça, do seu próprio entendimento. Então a Babel, tentar o homem se chegar a Deus através do seu próprio entendimento. A profecia bíblica vai mostrando isso. Né? O gigantismo, os gigantes na Terra Prometida, a grandeza, a arrogância humana, a elevação da religião, e não só da religião do mundão aí afora, é verdade, dos governos aí, é claro, mas o foco da gente é realmente na gente, no cristianismo, porque é onde a gente precisa entender e realmente melhorar que a obra de Deus faça esse trabalho em nós. Então a gente vai mostrar aqui em Mateus 23, até estudos que a gente deu no passado, a gente vai falar rapidamente essa ligação, porque aqui no final do capítulo 23 de Mateus, a gente vai ver o sangue, todo esse contexto. E nesse contexto de Mateus 23, a gente vai ver essa arrogância, essa ligação com a Babilônia dos fariseus. Né? Já é o final do ministério de Jesus, e ele vai agora realmente mostrar, veja só, tudo aqui em verde, normalmente palavras que estão nesse contexto de elevação. A cadeira de Moisés ali, os religiosos assentados, veja só, assentados, a palavra novamente, assentados, que está muito ligado à questão de reino, né, do trono, que na verdade é Deus que é para estar assentado. Se nós, no nosso entendimento, estamos assentados, como ali foi no Antigo Testamento, né? Inclusive os profetas falam muito, Jeremias, inclusive, entendimento, o seu próprio entendimento. Tem até termos que os profetas usam no Antigo Testamento, que é pelo seu próprio entendimento. E aqui, veja só, escribas, fariseus, algo poderoso, grandes, largos filactérios, alargam as franjas, primeiros lugares nas ceias, primeiras cadeiras nas sinagogas, né? Querem ser chamados de rabi, de mestre. Mestre é um que é o Cristo, o próprio Jesus, e, é claro, a igreja de Cristo também, mas, é claro, no bom sentido, né, de estar ensinando a verdade. Veja só, humilhar ou ser exaltado, reino dos céus. Então, veja só, como a religião, que veja só, não é questão de que aqui aponta apenas para a religião dos dias de Jesus. A religião dos dias de hoje também, inclusive muito em larga escala mesmo, o cristianismo. Veja só, os escribas e fariseus dos nossos dias são aqueles que não têm o Espírito de Deus, que estão elevados em seu entendimento, ou seja, seguindo o entendimento de suas mentes, são termos até usados pelos profetas do Antigo Testamento, o que as suas mentes pensam. Então, o Antigo Testamento era um povo, o povo de Deus, que eram obstinados, seguiam as suas próprias mentes. O que aconteceu? Desde o início, veja só, desde a questão ali da história de Caim e Abel, derramaram sobre a terra o sangue justo. Então, o sangue realmente derramado acontece não só quando se derrama literal, quando se mata alguma pessoa. Inclusive, Jesus falou, se a gente odiar o irmão, a gente já ali está culpado de morte, na verdade. Realmente, odiar, a gente não precisa matar. Então, odiaram Jesus, odiaram a doutrina de Jesus, odiaram a lei, odiando o Espírito. É o irmão mais velho, a lei, o irmão mais velho pela lei, odiando o irmão mais novo. Toda a história de Jacó, Esaú, etc., que a gente vê muito na Bíblia, e o derramamento de sangue. A própria história de Caim e de Abel, e onde normalmente a Bíblia vai mostrando que o mais novo, não o primogênito pela lei, mas realmente o símbolo do Espírito sendo assassinado pelo próprio entendimento humano. É claro, tudo isso por Deus mesmo, que esconde as coisas dele na Bíblia. Veja só, o mistério da Babilônia, as coisas escondidas de Deus, os mistérios, a sabedoria divina, tudo isso ligado às coisas que Deus esconde para que nós, pelo Espírito, possamos entender e revelar,
né? Primeiro para nós, da igreja, e até o mundo que vai conhecer isso no seu tempo, na sua hora. Então veja só toda a importância disso, né? Toda a importância disso. Mateus 24 vai ter a sequência da ligação com Daniel, Apocalipse, veja só, vai falar inclusive de Daniel, né? A abominação da desolação. Porque Jesus está trazendo um contexto que liga-se à Babilônia, a elevação humana, religiosa, enfim. É bastante profundo tudo isso. Então, a gente segue aqui na parte 5 agora, a gente vai ver, já conectando tudo isso, o que significa, né, beber sangue. Então, sangue, como a gente viu, significa vida, alma. No hebraico, nefesh, os versos em Gênesis 9, 4, em Levítico 17, Deuteronômio, e por aí vai no Antigo Testamento. Então, a ligação do estudo anterior com o estudo anterior, veja só, o homem natural, a besta interior, porque o homem natural, a gente viu que tem essa ligação com dessa questão de natural com a alma. Então, o homem natural, esse homem de alma, da alma ali, criada, que contrasta com o espírito, né? Então a alma está muito ligada aos pensamentos, né, biblicamente falando, aos pensamentos humanos, da forma como Deus nos criou, a gente volta tudo ali para a criação, mas que contrasta com o espírito. A gente viu na concordância, inclusive, essas palavras aqui, né, a ligação de natural, né, a natureza bestial, ligada à besta, né, que tem um significado, palavras associadas, né, da mesma raiz, que significa também vida, alma, veja só, no grego, e no hebraico, como a gente vê o nefesh, a palavra nefesh, alma, mente, criatura, animal, né, restaurar. Então, veja só, então, desde o Antigo Testamento, Deus vai colocando na sua palavra essa ligação com o sangue da vida, com a questão de animais, de besta, né, da elevação humana. A gente vê em todos esses temas de Babilônia, da primogenitura, um tema que é complicado para muitos entenderem e verem, né, como a elevação do primogênito maior, né? A Bíblia inclusive usa esse termo para Jacó, por exemplo, a Bíblia inclusive usa esse termo. Então, para muitos é difícil perceber pelo Espírito tudo isso, né? Os gigantes da Terra Prometida, a primogenitura, Jacó e Esaú, a luta, não só Jacó e Esaú, Caim e Abel, muitos outros, como a primogenitura vinha muito não pelo maior, pela lei, a lei daqueles tempos, mas acaba sendo o mais novo, que vai receber a bênção. É o caso também de Ismael e Isaac, né, na história ali de Abraão e Sara, porque já vai apontando para o Novo Testamento. Então tudo isso, essa perseguição, que ocorreu até em todas essas histórias, aponta para uma perseguição da verdade. Se a gente tiver o feeling, o entendimento do Espírito para entender o que a Bíblia está passando, né? Você vai clareando, a gente vai vendo que não é questão de pegar uma faca, uma arma literal, um revólver, e apontar para alguém, e até acontece em muitos países aí, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, o que é realmente beber o sangue. A gente vai até falar e continuar falando beber sangue na forma positiva e negativa. A gente viu aqui o sangue, a vida e a alma. A gente vai aqui para o sangue, o significado espiritual e literal. Então, muitos, até o nosso início na nossa caminhada cristã, a gente conhece Jesus no início segundo a carne. A gente está ali, como no Antigo Testamento, seguindo as coisas muito literalmente, sem ter um entendimento do Espírito. Interessante que até em religião é difícil passar para esse outro estágio, ao conhecer Jesus segundo o Espírito. Então a gente vai comendo ele, comendo a carne dele e o sangue dele, mas muitas vezes o que acontece é uma coisa que não é positiva espiritualmente, porque o homem natural, ele é como uma besta, ele vai devorando ali, ele vai caçando, né? Então a Bíblia vai mostrando isso, é realmente um espólio de guerra, é realmente uma luta
Mas quando a gente não tem o Espírito, a gente vai buscando a verdade, tentando realmente, muitas vezes, por boa vontade, muitas vezes até não. É difícil até definir isso em nós e em outros, mas a verdade é que derramar sangue se derrama no meio cristão mesmo, né, espiritualmente, quando a gente combate doutrinas que são verdadeiras, quando a gente vai, né, como Paulo até fala, quando a gente não está no Espírito e vai seguindo a letra. Temas de Romanos, de vários outros livros e cartas de Paulo, por exemplo, e de outros discípulos apóstolos no Novo Testamento. Não apenas a perseguição religiosa, que a gente vê em alguns países, de matar cristão, até mesmo pode se ver no Brasil, em muitos locais, não necessariamente matando literal, mas é a questão de perseguir doutrinas verdadeiras, de não ter o entendimento. E realmente a gente vai vendo quando a gente vai falando a verdade na época que estamos, antes, até, vamos dizer assim, o reino de Deus ser implantado nessa terra, realmente vai ter sempre perseguição sobre nós, inclusive do próprio meio religioso. Essa toda a história desde Caim e Abel, como Jesus fala em Mateus 23. Então veja só, então odiar, ter raiva do irmão, Mateus 5:22, matar também. Então tem a parte literal de odiar realmente o irmão, que a gente evita, e tem a parte espiritual, né, a questão da carne e o espírito, da lei e da fé, os dois irmãos, né, se parecem, são confundidos muito, inclusive, a questão de Caim e Abel, Jacó e Esaú, e por aí vai. E a gente vai entrando aqui já no final para falar um pouco sobre a ceia, ceia essa que a gente viu no Apocalipse 19, a ceia que a gente quer participar nos lugares celestiais, a gente até já deve participar de agora, claro, estando nos lugares celestiais com Cristo. Então, quando a gente está nos lugares celestiais com Cristo, a gente já está ceando desde agora. Claro que Apocalipse 19 fala não só disso, no momento atual, veja só, você pode levar o Apocalipse como uma coisa individual para nós. É como a Bíblia é poderosa, os dias atuais, inclusive. E tem o cumprimento também geral da igreja e futuro também. Veja só, é passado, presente e futuro. Aquele Deus que é o mesmo antes, hoje e depois. Toda a profecia, o espírito da profecia bíblica. Então a ceia, o vinho e pão, comer e beber. Veja só o contexto de Mateus 26, que a gente não vai nem muito aprofundar. Quando Jesus fala, passa de mim esse cálice, Mateus 26, 39. O contexto anteriormente a isso, a gente vê que havia ali a ceia com Jesus e os discípulos. Então esse contexto lindíssimo em Mateus 26, aqui no verso 39, Jesus falando, passa esse cálice, passa de mim esse cálice, meu Pai. Mas a cruz, veja só, Jesus está falando algo que ele sabia que não seria passado, até mais para nós entendermos, que passaríamos também por esse sofrimento. Então, realmente, a ceia, a verdadeira ceia, não é questão de comer algo ou beber algo literal. É realmente passar pela cruz. É a ceia que, no próprio capítulo 26 de Mateus, Jesus e os discípulos estavam ali, literalmente com vinho e com pão, mas tudo apontando para uma cruz que ele iria passar ali, iniciar, né, ali no próprio capítulo 26. É claro, realmente, verdadeiramente, a cruz dele foi no ministério dele todo. A cruz dele foi no ministério dele todo, assim como a nossa cruz a gente passa hoje. Então, veja só toda a profundidade da Bíblia. Se a gente não buscar pelo Espírito e buscar entendimento também, não apenas orar, mas meditar na palavra de Deus, não apenas orar pelas nossas vontades ou pelo que a gente entende ser o que Deus deve fazer, em diversos aspectos, falando aqui genericamente, de modo geral, a questão de meditar, buscar. A gente ora, claro,
A gente ora, é claro, pelas coisas da nossa vida, doenças, portas disso ou daquilo, emprego, etc. Mas pela obra de Deus também, pelo entendimento que Deus deve abrir para nós. E aí passa não só de oração, mas é uma comunicação de duas vias, né? Isso é bastante importante para o entendimento que a gente vai terminando aqui nesse assunto lindíssimo falando sobre a verdadeira ceia, que é ter comunhão com as dores de Cristo. Então a gente pode beber o sangue legalmente, ou seja, realmente em espírito, está bebendo, ter comunhão com as dores de Cristo. E o livro de Filipenses, que até tem um estudo aqui nesse canal não muito tempo atrás eu fiz esse estudo, que fala isso. Paulo, ali preso, inclusive, liga muito ao livro de Atos, algumas passagens em Atos, como Paulo ele é diminuído, veja só, tudo contraste com a Babilônia, como ele era um religioso, perseguia a igreja, e como ele diminuiu, não é o contexto aqui de a gente colocar tudo isso em Filipenses, mas é um estudo lindíssimo, porque aqui em Filipenses 3, no verso 10, ele vai dizer: conhecer Cristo na virtude da sua ressurreição, a comunicação, que na verdade é comunhão. Não sei por que traduções não colocam comunhão, né? Que é realmente a comunhão, a ceia, a comunhão das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Sendo conforme a sua morte, se a gente diminuir, a gente vai ser feito também conforme a sua ressurreição. Comer a palavra de Deus é fazer a vontade de Deus, que muitas vezes a gente pensa estar fazendo a obra de Deus, está enganado e levado. Veja só, a grande Babilônia, pelo Espírito, como João foi elevado em Espírito, apenas sendo elevado em Espírito, a gente vai entender, veja só essa, apenas estando elevado em Espírito, a gente vai entender o mistério da Babilônia, apenas assim. Isso aconteceu uma experiência como Ezequiel teve, foi elevado em espírito, os tempos da Babilônia ali. Veja só todo o poder da palavra, da profecia bíblica. Se a gente não entender, há uma grande chance da gente derramar sangue e beber sangue ilegalmente e ficar embriagado com ele. E a gente vai finalizando com João 6, alguns versos aqui, a partir do verso 52. Então, os judeus ali, a religião disputava com Jesus: como pode esse nos dar a sua carne a comer? Até os discípulos, eu diria ali, Jesus estava muito até sozinho, né, em espírito sozinho, antes da sua morte. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes do seu sangue, não tereis vida. Por que eu marco vida? Lembra a vida? A vida que é a nefesh, que a gente viu no Antigo Testamento, essa vida que vem e nos preenche, é a vida, é a verdade de Cristo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Comer a carne e o sangue é uma vida, não é apenas aquela vida eterna que a gente pensa: eu não vou morrer mais, eu vou viver para sempre. É uma vida desde hoje. É essa vida que Jesus está falando. É uma vida, né, como a árvore da vida, de comer, que é esse grande contraste de comer a árvore do próprio conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida que vem pelo Espírito, não a palavra de Deus na letra, né, que essa leva à morte, mas o Espírito. A minha carne verdadeiramente é comida, meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Os discípulos e muito menos a religião ali não podiam entender. Apenas após a morte de Cristo eles entenderiam. Muitos continuam sem entender até os dias de hoje. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então, pelo Espírito a gente entende o que é legalmente e positivamente beber do sangue, né, da carne e comer, beber do sangue de Cristo. Participar das dores dele,
Essas dores vão vir quando a gente prega a verdade, quando muitos ao nosso redor não vão aceitar essa verdade e vão. Veja só, muitos como nós mesmos, como eu mesmo, não aceitava. Até hoje pode acontecer de alguma coisa ali, aqui, acolá, eu não aceitar, e é uma coisa que mais na frente eu vou entender como sendo a verdade. É o Espírito sempre nos renovando e a gente tem que estar aberto a isso. Infelizmente, no meio cristão, no meio religioso em geral, as doutrinas são escritas, né, ali, como se diz, em pedra ou em papel, ou nas mentes humanas, e para mudar aquilo ali, tradições e doutrinas são difíceis, né? Então, é isso. Espero que tenha sido proveitoso e de grande entendimento para o espírito, para que a gente saia não daquela alma do homem natural, um homem bestial, uma besta, para um homem de sabedoria, entendimento, né, das coisas de Deus bíblica, da questão de ser inteligente como o mundo define, ter a sabedoria de Deus e entender os mistérios e buscar entender através do Espírito de Deus os mistérios bíblicos. Os mistérios bíblicos têm esse entendimento, é o que a Bíblia chama até no contexto ali do Apocalipse, ali, é o espírito de profecia, que fala ali, realmente Apocalipse 19, o espírito de profecia. Espírito de profecia, que é o entendimento de tudo isso e muito mais, que vem pela ligação do Antigo e do Novo Testamento, de sair da lei, entrar no Espírito. E que Deus nos abençoe e a gente volta em seguida.